Oi, oi, bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo bem, né? Hoje nós vamos falar sobre mais um sistema da anatomia. Vamos começar a princípio pelo sistema reprodutor masculino e posteriormente com o sistema reprodutor feminino, tá? Bom, então para iniciar, todo mundo me acompanha aí, né, na apostila de vocês. Então, o sistema reprodutor masculino é formado por órgãos. Esses órgãos a gente vai entender mais para frente, porque, né, quais são os órgãos internos e externos. Esses órgãos passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, né? A puberdade é aquele período da vida em que os meninos, né, eles atingem ali por volta dos 15 anos, que é quando a voz ela já começa a querer tomar um rumo, né? Porque antes fica naquele né? Assim, aquela voz que a gente não sabe nem é muito fina, muito grossa, né? Ela tá em amadurecimento, mas já os órgãos, né, sexuais, eles começam a parar esse amadurecimento aqui no período da puberdade, né? Então, passou dessa faixa etária, então praticamente não vai ter tanta alteração mais. Ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outro ser. Então, quando o menino, né? Ou a criança, né, gente, assim, que é praticamente uma criança, né? Às vezes seus 15 anos ali, né? Ele já, ele já começa a ter também a vontade sexual, né? E ele já consegue originar, né? Dar origem, já consegue ser pai, né? Digamos assim, né? Melhor dizendo, tá? Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são estes. Vou sublinhá-los e vou falar aqui agora. Uretra, e já já a gente vai ver. Uretra, pênis, vesícula seminal, próstata, canais deferentes, não são diferentes, tá? Canais deferentes, epidídimo e testículos, né? Porque são dois, né? Bom, aqui quando a gente falou lá atrás, né, que são divididos em internos e externos, por exemplo, uretra, vesícula seminal, canais deferentes, epidídimo, todos são órgãos internos, né? Ou seja, aqui não tem como, e até mesmo o testículo, de certa maneira, porque, assim, ele tá dentro da bolsa escrotal, né? Já o pênis, né? A próstata, assim, já é um pouco mais externo, tá? Bom, e agora então a gente vai falar sobre cada um deles. Então, primeiramente, os testículos, que têm funções importantíssimas, né? Os testículos são duas glândulas, tá? Então, é interessante a gente saber aqui que testículos são glândulas. Então, eu acabei de falar para vocês que eram duas, lembra? Então, testículos são duas glândulas de forma oval. Olha ele aqui, né? Dois, aqui a gente só tá vendo um, né? Porque ele está a figura está lateralmente, né? Então, estamos vendo um. Então, são duas glândulas de forma oval que estão situadas dentro da bolsa escrotal, tá? Que a bolsa escrotal, ela algo que recobre, tá? Uma membrana que recobre uma bolsa mesmo, onde eu guardo algo ali dentro. Esse algo é o testículo. Na estrutura de cada testículo encontram-se tubos finos e enovelados, que são chamados tubos ou túbulos, como vocês preferirem, tá? Tubos, ou vou escrever aqui, ou túbulos seminíferos, tá bom? Bom, esses túbulos seminíferos têm, pessoal, uma função importantíssima, tá? Que a gente vai ver que a principal função dele é a produção dos espermatozoides. Eu vou até colocar aqui, tá? Já. Produção de espermatozoides, tá bom? Então, quem faz a produção dos espermas, né? Espermatozoides, é os túbulos seminíferos. E esses túbulos seminíferos estão localizados dentro do testículo. Vou repetir. Testículo em número de duas glândulas, certo? Esses testículos estão localizados dentro da bolsa escrotal, ok? E dentro do testículo, né? Então, a gente está indo mais a fundo, nós temos os túbulos seminíferos, que cumprem função de produção dos espermatozoides. Tudo bem aqui? Bom, vamos lá.
Nos testículos são produzidos os espermatozoides, né? Mais precisamente, como eu coloquei aqui para vocês, nos túbulos, tá? Mas como os túbulos estão dentro dos testículos, então por isso que a apostila nos traz assim. Vocês podem olhar aí que eles são mais precisamente produzidos dentro dos túbulos, tá? Então, nos testículos, se vocês falarem para mim, se eu perguntar, né, onde que acontece a produção, vocês falarem nos testículos ou nos túbulos, eu vou aceitar, porque eu tô entendendo que vocês estão dizendo todo nessa região. Então, nos testículos são produzidos os espermatozoides, as células reprodutoras, que são os gametas, né, masculinos, durante um processo chamado espermatogênese. Vamos analisar a palavra que fica fácil. Gênese significa formação, né? Período de produção. Então, gênese, produção dos espermatozoides, tá? Então, bem tranquilo, além dos hormônios. O processo de formação dos espermatozoides é denominado espermatogênese. Tá aqui, ok? Já tínhamos falado dele aqui, né? Que eu falei para vocês. O principal hormônio é a testosterona, né? O homem, ele tem a voz grossa, muitos pelos no corpo, a maioria, né? Muitos pelos no corpo, voz grossa, camada muscular, assim, um formato muscular, assim, né? Uma massa muscular muito maior que a mulher, né? Então, tudo isso é o responsável por isso é o hormônio chamado testosterona. Aí a pergunta, nós mulheres também temos testosterona? Temos sim, né? Porque nós também temos pelos no corpo, certo? No entanto, a quantidade de testosterona que o homem tem, obviamente, tem que ser muito maior do que a mulher, certo? Porque senão a gente seria peludões que nem os homens, né? Então, o principal hormônio, né, que também é produzido, certo? Aqui, nesses testículos, é o hormônio chamado testosterona, que é responsável por formar os pelos, por modificar a voz e etc. Tudo bem até aqui? Aqui, então, a gente tem só a figurinha que eu tinha mostrado para vocês do testículo e do epidídimo, que a gente vai ver agora o que é. Bom, então os epidídimos são canais, a gente tá vendo, né? Aqui, olha só, é um canalículo, um canal mesmo. Um canal longo que se enrola e recobre posteriormente a superfície de cada testículo. Vocês estão percebendo aqui que o epidídimo, ele tá recobrindo mesmo o testículo? Ele tá passando por ele, né? É isso. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados, tá? Função do epidídimo, ela é muito, assim, não é... Como fala, pessoal, não é assim uma função, né, tão importante em comparação ao dos testículos, tá? Que tô dizendo, né? Porque então os testículos que estão aqui, ó, tá vendo esses tubinhos aqui que vocês estão vendo? São os túbulos seminíferos que eu falei, tá? Então é aqui que vai acontecer a produção dos espermatozoides e eles caem aqui no epidídimo, nesse longo canal que vocês estão vendo. O que vai acontecer aqui? Armazenamento. Ponto. Só isso, tá? Esses espermatozoides, depois de ficarem armazenados, né, eles saem do epidídimo e vão passar pelos chamados canais deferentes. Então, o canal deferente é um tubo fino, vocês podem ver que todos, a gente está falando sempre num tubo, né, fino e longo, que sai de cada epidídimo. Olha só, aqui, tá vendo? A gente tem os canais deferentes, aqui tem um e aqui tem outro, mostrando. Né? Então, a gente pode ver que é um tubo mesmo, né? Um tubo fino e um tubo longo, que está saindo do epidídimo. Aqui, mais uma vez, o epidídimo, né? E os canais... Aqui não dá pra gente ver os canais referentes saindo, tem que ser nessa foto mesmo, né? Que saem do epidídimo, tá? Então, sai de cada epidídimo. Ele passa pelas pregas ínguas, né? Que são a virilha mesmo, através dos canais inguinais, segue toda sua trajetória pela cavidade abdominal, circula a base da bexiga e alarga-se formando uma ampola. O que é importante a gente saber desse canal deferente? Isso aqui, ó. Ele recebe o líquido seminal. O que é o líquido seminal, pessoal? É o famoso esperma, né? Certo? Aquilo que o homem, ó, vou usar outro termo que vocês conhecem. É o ejaculado. Vocês conhecem por esse termo, né? Tá? Então, esse ejaculado, né? Ou tem outros termos, né? Que são conhecidos aí, tá? É o famoso líquido seminal, tá bom? Então, o canal deferente, o que a gente precisa entender é isso, que ele vai receber esse líquido seminal,
que vai vir de uma outra estrutura que a gente ainda vai falar, que é a vesícula, né? Viram quantas estruturas tem o sistema reprodutor masculino, né? Então, recebe o líquido seminal, atravessa a próstata, que nele descarrega o líquido prostático e vai desaguar na uretra. Por quê? A partir do momento que o homem está tendo a relação sexual, esse líquido seminal, obviamente, é normal que ele saia, né? Só que para ele sair, ele precisa passar pela próstata e passar pela uretra, porque se não sair, como é que sai se não for pela uretra, né? O xixi também sai pela uretra, não é isso? Então, vamos voltar. O canal deferente recebe o líquido seminal, certo? Esse líquido seminal, eu vou colocar algo que não está aqui. O líquido seminal, de que maneira ele é formado, tá? De que maneira acontece a formação? Cerca de 70% do líquido seminal é formado pela vesícula seminal. E os outros, vou colocar aqui para ficar junto, 30% é formado pela próstata, tá? Então, o que a gente precisa entender? É que para formar esse ejaculado, esse líquido seminal aí, que o homem elimina no momento da relação, né? Da ejaculação, esse líquido, olha só, ele precisa passar tanto pela vesícula seminal quanto pela próstata. É isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Então, qual que é a função também do canal deferente, né? Ele vai vir, o espermatozoide vai continuar, não vai, né? Saindo. E só que o espermatozoide, ele precisa estar nadando, né, nesse líquido seminal, precisa estar presente nesse líquido seminal. Então, o canal deferente é que vai receber esse líquido seminal. Esse líquido seminal veio da onde? Veio da vesícula, por isso que está aqui proveniente da vesícula, que falei para vocês, 70% é formado lá. Veio de lá e atravessa a próstata, que nele descarrega o líquido prostático, ou seja, mais 30% que vai ser formado na próstata. E chega até a uretra para ser eliminado. É por isso, vou até colocar uma curiosidade que também não está aqui. O pH do líquido seminal, pessoal, ele é mais alcalino. É um pH em torno de 7 a 8. É um pH mais alto, tá? Quando a gente fala em alcalino, é um pH mais alto, né? Potencial de hidrogênio é alto. Então, aí agora, por que é alto? Porque a maior parte desse líquido vem aqui da vesícula. E a vesícula tem também pH mais alcalino. Vocês compreendem? Então, quando a gente fala que a maior parte está sendo formada na vesícula, consequente, o pH dele vai ser mais alto, tá? Só uma informação adicional, tá bom? Vou colocar só ácido aqui, porque senão não vai caber. Eita, ácido, assim. Eita, aí. Ácido. Deixa assim. Vocês entenderam aí no vídeo que é ácido. Eu quero deixar tudo aqui junto. Tudo bem até aqui? Bom, agora então, o conjunto de espermatozoides do líquido seminal e do líquido prostático constitui o esperma ou sêmen, tá? Então, o líquido seminal, o sêmen, o esperma, como vocês preferirem, né? É constituído de tudo isso. O sêmen, ele tem líquido seminal, ele tem líquido prostático, ele tem espermatozoide, tá? Vou até colocar aqui essa palavrinha sêmen para englobar como tá aí, tá? Então, sêmen, ele é constituído... Não. Se bem que aqui era só o seminal mesmo, que eu quis dizer, seminal. O sêmen, ele é constituído dessa somatória de todos eles. Aqui foi só informação adicional que eu dei para vocês. Tudo bem aqui? Bom, esse líquido seminal, então, ele continua o percurso, né, com os espermatozoides. Então, a vesícula seminal, qual que é a função dela? A gente acabou de dizer. A vesícula seminal é formada por duas pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga, ou seja, ela está localizada posterior, né, porque ela está atrás, né, atrás da bexiga. Sua função é produzir o líquido seminal, né? Eu acabei de dizer aqui para vocês. Vou sublinhar tudo. Sua função é produzir o líquido seminal. Acabei de dizer aqui para vocês, ó. Líquido seminal, 70% é formado na vesícula, não foi isso? E o restante na próstata, certo? O que é esse líquido seminal? Uma secreção espessa
e leitosa, não é? Meninos, né? Meninos, só os meninos vão saber, né? E as mulheres, as meninas casadas, né? Brincadeira, pessoal. Então, assim, mas os meninos, né, sabem melhor disso daí, né, meninos? Então, que o líquido seminal então, essa secreção, né, que é produzida, essa secreção leitosa, mais espessa mesmo, tá? Que neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides. Principalmente a função dele é esse aqui, ó. Mesmo, proteger o espermatozoide e ajudar o movimento até a uretra, pessoal. Porque como ele é um líquido, o que a gente tem que imaginar? Que o espermatozoide ele tem que conseguir andar, ou eu vou dizer até uma outra palavra, como ele está num líquido, ele tem que conseguir nadar. Então, assim, ele precisa ficar no líquido seminal. Infelizmente, vocês não terão oportunidade, mas, bom, eu sou biomédica, né, como acho que muitos lembram aí da primeira apresentação que eu fiz, né, minha, e eu trabalho com isso, né, assim, com laboratório e tudo, e muitas vezes o homem precisa colher o chamado espermograma. Eu não sei se algum dos meninos que estão me ouvindo aí agora já fizeram esse exame. Espermograma, certo? Para avaliar a fertilidade e outras coisas. E aí, para fazer esse espermograma, o homem precisa, através da masturbação, eliminar esse líquido seminal, né? Então, assim, aí quando a gente recebe esse líquido seminal do pacientezinho e analisa ele no microscópio, eu vou ver se eu encontro uma imagem, pelo menos para mostrar para vocês. A gente vai ver nesse líquido um monte de espermatozoidezinho, claro, se ele tiver, né? Um monte de espermatozoidezinho correndo, né? Passando, ao passo que você vê ele já correu, porque eles andam muito rápido, muito, vocês não têm noção. Então, qual que é a função dessa vesícula seminal? É de proteger desse líquido seminal, perdão. É de proteger esses espermatozoides, né, que estão, então, precisam caminhar nele, ok, no líquido seminal, e de ajudar o seu movimento. Então, como eu falei, ele precisa nadar nesse líquido seminal, tá bom? É tipo uma sereia que precisa da água para nadar. Sem a água, ela não é nada. É igual o espermatozoide. Sem o líquido seminal, ele não é ninguém. O líquido seminal também ajuda a neutralizar, olha que interessante, a acidez da vagina durante o ato sexual, evitando que os espermatozoides morram no caminho até os óvulos. Agora eu vou subir aqui, onde eu coloquei para vocês a questão do pH, vocês se recordam? Que eu falei que cerca de 70% é formado na vesícula, que tem pH alcalino alto, e 30% só na próstata ácido. Como a proporção é muito desproporcional, 70-30, obviamente que o pH dele vai puxar mais para que pH alcalino, né? Fato. Só que o pH da vagina é um pH ácido, não é isso? Então, imagina, pessoal, se o pH do líquido seminal é alcalino e o pH da vagina é ácido, no momento que um entraria em contato com o outro, né? Então, o espermatozoide penetrando o óvulo e tudo, ou já no momento antes de penetrar, só de entrar em contato ali na vagina, ele iria morrer. E aí a gente percebe como Deus é perfeito, como as coisas são perfeitas, né? Porque para neutralizar, né, essa acidez, o líquido seminal, ele tá aí, né? Então, ele precisa, como ele é mais alcalino e a vagina é muito ácida, ele tenta, nesse momento, né, neutralizar mesmo, tá? Então, um se junta ao outro para tentar se neutralizar, um ácido mais um alcalino, tá? É muito interessante, né? Então, eles não morrem ali no caminho até a chegada do óvulo, tudo bem? E aqui tá a vesícula seminal, é só esse canalzinho aqui que vocês estão vendo, certo? Bom, próximo, uretra. Uretra é um canal também que nos homens serve ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Disse para vocês lá em cima, lá atrás, né? Que na uretra, é através da uretra que sai tanto a urina quanto o sêmen, né? Não falei isso para vocês? Ela começa na bexiga, atravessa a próstata e o pênis, né? A sua maior porção, até a ponta da glande. Todo mundo sabe onde é a glande, pessoal? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. A glande é a pontinha, né? Assim, do pênis. Tá? Essa é a glande. Deixa eu sublinhar aqui. Onde há uma abertura pelo qual são eliminados o sêmen e a urina. Como eu disse para vocês. O sêmen aqui tem que ter um E, a urina.
Importante ressaltar que urina e esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo. Pessoal, isso é lindo, 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 né? Por quê? Eles já provavelmente, né, perceberam, né, que o homem, porque já pensou, né? Ao mesmo tempo que ele tá urinando, o esperma tá saindo. Ou ao mesmo tempo que o esperma tá saindo, o sêmen tá saindo, né? A urina também, já pensou? Ia urinar no ato sexual, olha só que coisa esquisita que ia ser isso, né? Mas isso não acontece, como tudo é muito perfeito, né? Então, olha lá, vou até ressaltar tudo aqui. Importante ressaltar que urina e esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo, graças à musculatura da bexiga na entrada da uretra que impede que isso ocorra. Por quê, pessoal? Por conta daqueles movimentos vocês se recordam quando a gente falou daqueles esfíncteres que abrem e que fecham? A gente falou do esfíncter que tinha no esôfago, que tinha que abrir, tinha que fechar nos momentos certos. Não sei se vocês se recordam disso, né? E desses movimentos peristálticos, tá? Então, assim, a gente tem esses esfíncteres. Até porque também, pessoal, se, por exemplo, se também não tivesse esses esfíncteres, né, quero que vocês entendam isso como se fosse uma portinha, tá? Você só abre uma porta quando você quer, é ou não é? É um ato voluntário, né? Eu abro a porta do quarto porque eu quero, eu fecho a porta do quarto porque eu quero. Assim é a vontade de urinar, né? Então, eu faço xixi quando eu quero, por exemplo, vocês estão aí me assistindo agora, né? Estou aqui falando para vocês agora. Eu não tô com vontade, né, de fazer xixi, eu quero. Vou lá no banheiro agora fazer, né? Se tiver urina armazenada na bexiga, esse esfíncter precisa ser aberto, essa musculatura precisa ser relaxada, né? Para que a urina saia. Né? Mas isso é um ato voluntário, não é isso? A partir do momento de se tornar involuntário, já não tá certo, né? Porque aí, senão a gente estaria fazendo xixi sem querer, sem nem ver, entende? Então, por que urina e esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo? Por conta dessa musculatura da bexiga e por conta desses esfíncteres, tá? Que tem essa porta que abre e que fecha nos momentos devidos. Então, no momento que o esperma tá saindo, o xixi não sai. É interessantíssimo, né? E até um ponto também, que no momento que o homem ele acabou de ejacular, né? Ele está ali em ereção, em momentos de ereção, também muito dificilmente que ele consiga eliminar essa diurese logo, entende? Por quê? Porque tá muito ereto, tá muito contraído, tá? Então é bem interessante isso daí. Bom, e o próximo local, o próximo órgão é o pênis, que é um órgão cilíndrico, olha lá, externo, né? Isso todo mundo sabe, né? O mais comum, que possui 2 tipos de tecidos, bem interessante também. Ele tem o cavernoso e o esponjoso, tá? Aqui, a gente só consegue ver isso por imagens, né? Eu queria muito levar vocês para... Lembra que eu falei que ia levá-los ao laboratório de anatomia, lembra disso? Mas aí veio a quarentena, né? Daria pra gente ver isso também lá, mas... Enfim, porque estaria aberto, né? Mas enfim, então aqui. O corpo cavernoso, né? Que é esse de pênis livre, tá? Clarinha a figura, né? E o corpo... aqui tá o cavernoso também, cheio de sangue, e ele só não tá mostrando o esponjoso. Que na verdade, assim, seria esse daqui, que ele nem... Eu vou pegar uma outra figurinha para mostrar o esponjoso para vocês, que essa daqui tá meio... O pênis flácido e o pênis ereto, tá? Então, o ereto, o cavernoso, né? Ele, obviamente, ele também fica ereto. E quando o pênis está flácido, ele também acompanha, né? A mesma forma, tá? Então, vou voltar. O pênis é um órgão cilíndrico externo que possui 2 tipos de tecidos, que é chamado cavernoso e esponjoso. Através dele é eliminado a urina e o sêmen, como a gente também já sabe, certo? Sai da uretra e cai no pênis, né? O tecido esponjoso envolve a uretra e a protege. Vou pegar uma outra fotinha melhor. Seria essa, né? Mas vou mostrar outra para vocês. Envolve a uretra e a protege, enquanto que o cavernoso se enche de sangue, fazendo com que o pênis fique maior e duro, né? Que é a ereção, né? Quando o homem fala, estou tendo ereção. Pronto para o ato sexual, geralmente levando à ejaculação, que é o processo de expulsão do sêmen, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, o pênis ereto, o corpo cavernoso, ele acompanha, né? Então, por quê? Porque ele tá cheio de sangue. Interessantíssimo, né, pessoal? Isso daí. Tá? Então, assim, às vezes vocês estão se perguntando, por quê? De que maneira acontece a ereção?
A ereção, ela acontece, né? Bom, a gente precisa lembrar sempre que precisa ter comunicação com o sistema nervoso, né? Eu preciso querer, né? Isso, porque senão não fica ereto e tudo mais, né? E o homem, ele precisa também entender que, para que aconteça ereção, é necessário que esse corpo cavernoso se encha de sangue. Tá vendo? Que é o que a gente tá vendo aqui. Porque se ele não estiver cheio de sangue, ele não ficará ereto, tá? É esse o ponto. A ereção, no entanto, não ocorre apenas como preparação de uma atividade sexual. Ela pode acontecer por diversos estímulos fisiológicos, como, por exemplo, quando a bexiga está cheia ou quando o homem tem um sonho durante a noite, né? É interessante isso, né, de vocês, meninos, né? Então, estou com muita vontade de fazer xixi, né? Estou com a bexiga muito cheia. Pode ser que ocorra uma leve ereção, por quê? Por conta desse encher de sangue aí, né? Ou o sonho, né? O sistema nervoso ali, né? De certa maneira, ele imaginando, você sonhando com alguém, com alguma mulher bonita que você viu, ou com não sei o que, né? Com algo bonito que você tenha visto, né? E você sonha e você tem ereção nesse momento, tá? Bem interessante isso daí. Tudo bem? Até aí? Bom, agora para a gente falar sobre um pouquinho das glândulas e já concluir, para não ficar muito extenso para vocês, as duas glândulas importantes, que é a próstata e as chamadas glândulas bulbouretrais. A próstata é uma glândula localizada sob a bexiga que produz o líquido prostático. Lembra que eu falei que o líquido seminal ele tinha uma proporção de produzido na vesícula e a outra da próstata, né? A vesícula seminal manda esse líquido responsável por 70% de líquido seminal, né? E a próstata, esse líquido prostático. Mas quando tudo se junta para formar o sêmen, né? O que é esse líquido prostático? Uma secreção clara e fluida, bem diferente do líquido seminal, né? Que integra a composição do esperma. Foi o que eu disse para vocês lá atrás. Que neutraliza a acidez da vagina, facilitando a passagem dos espermatozoides, né? Aí aqui a gente tem, então, a uretra, o canalzinho da uretra, aqui nos dois. A bexiga, que é toda essa bolsa aqui que vocês estão vendo. A urina que vai ficar armazenada aqui dentro, obviamente, né? E a próstata, que ele tá mostrando aqui. Aqui, nessa imagenzinha, minha setinha tá meio grande, na imagenzinha, nós temos, então, a próstata normal, como ele mostra, em tamanho normal, né? A próstata normal, pessoal, tem que pesar pouquíssimas gramas, tá? Em torno de, até no máximo 8, 10 gramas, tá? Por volta disso. A próstata aumentada, por exemplo, coloca uma próstata, às vezes, de 80 gramas, né? É muito aumentada, né? Essa próstata aumentada, eu vou colocar aqui embaixo mais um outro detalhe para vocês, tá? A próstata aumentada geralmente leva ao quadro que nós conhecemos de hiperplasia prostática benigna, tá? Que é esse simplesmente hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata. É tumor? Não, pessoal. Não podemos dizer que sempre é tumor, nem sempre é tumor. Para tumor, a gente tem que ter biópsia para dizer se tem tumor ou não, porque só pelo tamanho da próstata não é indicativo disso, tá? E outros exames aí, tá bom? Então, só para uma informação adicional para vocês. Então, aqui um próstata em tamanho normal, dada em gramas, e aqui uma próstata num tamanho aumentado, tá bom? Aqui, ó, HBP, tá vendo? É o mesmo que eu acabei de falar para vocês. H, hiperplasia, P, prostática, B, benigna, que se remete unicamente ao aumento da próstata. Tudo bem? E a segunda glândula, que são as chamadas bulbouretrais. Nome esquisito, né? Mas a gente vai entender por quê. Bulbouretrais, né? Bom, a secreção dessa glândula bulbouretral é semelhante ao muco. Vocês sabem o muco, meninas? Agora falando com vocês, especificamente, meninas, né? Como eu. No período fértil, né? Que nós estamos, depois que houve a menstruação, né? Passa alguns dias, nós entramos no período fértil, certo? Por volta do 11º ao 14º, quinto dia, né? E nesse período fértil, como eu falei para vocês que eu acho tudo isso muito perfeito, né? Nesse período fértil, como vamos supor, né, que seja uma mulher que queira engravidar, então no momento que o espermatozoide for entrar em contato com a vagina, né,
Depois que ele saiu do pênis, né, ele precisa entrar na mulher, não é isso? Né, ele entra e ali ele precisa caminhar, nadar. De que maneira que ele vai conseguir nadar até o encontro com o óvulo? Através do muco. Então, esse muco que nós produzimos muito mais, né, meninas? Vocês sabem quando chega no período fértil, né, que sai aquela secreção, aquele muco, sabe? Aquilo é produzido justamente para permitir que o espermatozoide ele caminhe muito mais facilmente. Tanto que é perfeito isso, né? E aumenta justo no período fértil, né? Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que a secreção dessas glândulas bulboretrais são semelhantes a esse muco, né, que entra na uretra durante a excitação sexual para facilitar a ejaculação. Constitui 5% do líquido seminal, ou seja, muito pouquinho, né? Lubrifica o pênis durante o ato sexual. Então, para o homem, a função dessa glândula da secreção produzida pela glândula bulboretral é isso, lubrificar o pênis, né? Então, vocês sabem aquele líquido que muitas vezes sai antes da ejaculação propriamente dita? Não sei se já repararam. Um líquido mais fluido, né? No momento da excitação. Esse líquido que sai também contém espermatozoide, tá? Então é importante a gente lembrar, né? E vai servir também como forma de lubrificação, tá? Então essa é a função. Durante a excitação sexual, as glândulas bulboretrais secretam uma substância alcalina que protege o espermatozoide, também secreta muco, que lubrifica a extremidade do pênis e o revestimento da uretra. Olha lá, diminuindo a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação, porque o fato é que muitos morrem nesse momento, mas muitos também permanecem vivos. Só para vocês entenderem aqui a glândula, olha só, ela é pequeniníssima, né? Por isso que também só consegue produzir cerca de 5%, é muito pouquinho, né? E aqui de novo, ó, os testículos, 1, 2, agora dá pra gente ver, e os epidídimos, aqui a gente vê 1, 2, 3, uns 4 saindo aqui, né? Cada túbulo saindo aqui do testículo, né? E indo em direção, olha lá, a próstata, que tá aqui, né? Encontrando com a glândula bulboretral, certo? Uretra, né? Glande aqui. É só para vocês terem uma noção, pessoal, também falando de espermatozoides, não sei se sabem, mas o número normal de espermatozoides é entre 20 milhões de espermatozoides, mais de 20 milhões, na verdade, de espermatozoides, tá? É muita coisa liberados em uma ejaculação. É muito, tá? Muito mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido sobre a parte do sistema reprodutor masculino, né? Sobre esses órgãos aqui que falamos e sobre essas duas glândulas, que é a próstata e a bulbo uretral, tá? Quaisquer dúvidas, agora nós estaremos presentes aí para saná-las, tá? Muito, muito obrigada.